Alegria e ânimo para você, meu aluno, minha aluna. Nós estamos agora no componente de ensino religioso e quero te convidar, eu, professor Yuri Lima, vou te convidar para juntos e juntas fazermos o seguinte objeto de conhecimento de hoje. Aula 14, revisão e avaliação. Então, vamos fazer esse momento necessário de avaliar nossa vida, nossa caminhada, mas antes disso, quero pedir para você ter muita atenção para a nossa parte da revisão de hoje. Então, dando continuidade à nossa reflexão que nós temos em torno da nossa unidade de hoje, eu quero te convidar para visitarmos alguns pontos que foram vislumbrados, que foram visitados por você, meu caro aluno, minha cara aluna, ao longo desta unidade. Vamos lembrar, então, a dimensão da religião e o respeito à vida integral. Temos que pensar que a vida é o dom mais precioso para toda religião. Devemos entender como vida, não só a vida humana, mas todo o sistema biológico presente no planeta e no universo. Isso quer dizer ver a vida na sua integralidade. E aqui nós queremos também fazer a memória da vida integral, que é a vida humana, né? Que é a vida que, de certa forma, nós precisamos entender na sua totalidade, ok? Então, esses três aspectos: a vida como um dom precioso para toda a religião, entender a vida não somente como vida humana, mas também todo o aspecto biológico presente no planeta e no universo. E a vida integral é a vida na sua totalidade, ok? Então, meu caro aluno, minha cara aluna, isso é muito importante nós ponderarmos esses três aspectos da questão da vida. E como é que as religiões entendem essa questão da vida integral? Primeiro, é a vida humana. Cada ser humano, ele de certa forma tem sua dignidade. Mas essa vida humana, ela é interagida com a dimensão da vida animal. Os animais são parte de toda dessa integralidade da criação. E junto com a questão da vida animal e humana, nós temos que considerar também o aspecto da vida vegetal. E aqui eu quero te convidar também a ver a questão dos biomas, como que são importantes os biomas para a conservação da vida integral. Além dos biomas, a vida hídrica, que é a questão dos lagos, os rios, os igarapés, os mananciais, os mares e oceanos. Tudo isso, essa vida hídrica é necessária para a sustentabilidade de todos os biomas, de toda a vida humana, de toda a vida animal, vegetal. E além dessa vida hídrica, nós temos também a questão do solo, que deve ser um solo sadio e fértil. E também devemos considerar a relação entre todos esses tipos de vida. Todos esses tipos de vida, elas são, na verdade, um entrelaço, elas são, na verdade, necessárias para a gente entender a vida como algo único, ok? Então, isso nós poderíamos dizer de maneira bem geral sobre a dimensão da vida como na sua integralidade. E aqui nós vamos dar o outro passo sobre como é que a religião ela se relaciona com essa grande teia de vida que é a ecologia. A vida também se manifesta na natureza, em todos os seres da fauna e da flora que conhecemos. E também, inclusive, nos seres que nós não conhecemos da fauna e da flora. Ao contrário do que se pode pensar, religião e ecologia estão profundamente conectadas. Presta atenção aqui numa coisa bem interessante, nessa cartela aqui, né? Quando nós pensamos em ecologia e religião, tem dois aspectos que são bem importantes. Uma, que religião vem daquela máxima de religar, né? Religar o ser humano com o ser humano, né?
com o divino. Por outro lado, todas as religiões levam em consideração o aspecto da sua ecoteologia, da dimensão da criação. Então, quando nós pensamos em ecologia, pensamos nesse cuidado com a casa comum, com a criação, ok? Então, nós poderíamos dizer que toda religião, ela, umbilicalmente falando, ela tem o aspecto de ser essa religação entre o ser humano e o divino, Deus, mas também tem a dimensão de que a ecologia, o cuidado com a casa comum é necessário até para poder manter, para sustentar a vida nesse planeta. Ok? Agora, dando mais outros passos em relação à nossa revisão de hoje, vamos relembrar algumas coisas em relação ao hinduísmo. O hinduísmo é considerado uma das mais antigas religiões do mundo. Originou-se a partir de diferentes espiritualidades dos povos que ainda habitam o Vale do Indo, lá na Índia antiga, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. E para essa religião, Brahma é a força criadora e divina que criou o universo e que está presente em todos os elementos da natureza. Por outro lado, nós vamos ver também que é comum nessa religião haver a presença de deuses híbridos, como Hanuman, o deus macaco, e um dos avatares de Shiva. O deus que Shiva é interpretado como o deus restaurador da criação. E Ganesha, o deus elefante, deus da sabedoria e da superação dos obstáculos. Esses deuses, no fundo, eles mostram a importância dos elementos da criação que estão presentes no hinduísmo. Então, nós poderíamos dizer o seguinte, que o hinduísmo é um exemplo de como que a religião se conecta com os elementos da natureza e como que isso, de certa forma, vale muito a pena, é muito importante para essa visão e essa interação entre religião e ecologia e sustentabilidade da vida em comum. Então, sempre a religião vai ter uma maneira de olhar a vida, olhar os seus mitos, olhar os seus ritos, a partir e vai também interpretar isso a partir da sua cosmologia também, ok? Nós agora vamos dar um outro passo, que é em relação às religiões de matriz indígena. Para começo de conversa, matriz indígena, nós temos que considerar aqui todas as comunidades indígenas no Brasil, na América Latina e no mundo, que, de certa forma, tem uma relação muito próxima, muito saudável, muito salutar com a nossa ancestralidade. Tanto é que eu quero te convidar nesse momento a um convite assim para a nossa amiga, nossa querida parenta indígena. Seja bem-vinda, colega. Ela está aqui entre nós para nos presentear com algumas reflexões em relação à matriz indígena. E aqui eu quero te dizer aquilo que ela pode nos presentear como uma reflexão. Alguns princípios desses grupos de religiões acerca de sua relação com a natureza são bem interessantes. Por exemplo, nós vamos ver alguns elementos. Não há vida sem a natureza. Só se retira da natureza que se vai precisar para aquele dia ou aquele instante. Então, na verdade, a nossa parente que está aqui hoje, ela sinaliza isso, ela sinaliza a questão do respeito e cuidado com a natureza. Também um outro ponto que ela sinaliza para nós hoje, nossa parenta, não se pode acumular os recursos naturais, pois a natureza é generosa e sempre prova aquilo que se necessita. O que se sobra se devolve para a natureza. E, acima de tudo, é necessário o respeito absoluto à natureza. Ok? Então, seriam alguns pontos que a nossa parenta veio hoje. Muito obrigado por nos presentear com a sua presença. E agora nós vamos ver outros pontos necessários da nossa revisão de hoje. Olha que interessante, pensar nossa imanência no coração da vida. E aqui vamos relembrar alguns pontos super necessários
pensando aqui a dimensão do que é imanência, do que é transcendência, mas como é que a nossa imanência ela está presente no dia a dia da nossa vida. E aqui eu vou te colocar algumas reflexões. Por exemplo, o filósofo Martin Heidegger vai dizer que nossa sociedade vive uma... E aqui vou te presentear com essa seguinte reflexão. A nossa sociedade vive uma noite no mundo, não por causa da falta de Deus, mas porque os homens já não sofrem com essa falta. Doença mortal é a indiferença, que nada mais é do que perda do gosto para procurar as razões últimas pelas quais vale a pena viver e morrer. A falta de paixão pela verdade. Então, Heidegger vai nos colocar uma coisa bem interessante nesse trecho do livro que é citado por Léo Pessini, que é a dimensão de que muitas das vezes o ser humano ele é indiferente em relação ao divino, mas também é indiferente em relação às coisas da sua vida, né? Aquilo que, de certa forma, dá sentido à sua fé, à sua existência. Então, nós poderíamos dizer que essa perda de procura pelas razões últimas da vida, pelo que vale a pena morrer e viver, é uma coisa que é um drama para o ser humano hoje. E aqui eu posso te pontuar alguns problemas em relação a alguns problemas éticos da nossa sociedade hoje. Olha só, presta atenção. Nós temos aqui alguns problemas interessantes quando a gente para pensar nessa falta como que eu posso falar, de sensibilidade, de proximidade, de paixão pela verdade. E aqui eu vou te colocar algumas coisas. A questão da privacidade, como é que nós podemos equilibrar o avanço tecnológico com a preservação da nossa privacidade individual? Privacidade. A outra coisa é a dimensão da desigualdade. De que maneira a desigualdade econômica influencia a justiça social em nossas comunidades? Também nós temos a dimensão da sustentabilidade. Como devemos tratar a questão das mudanças climáticas em relação à nossa responsabilidade para com as futuras gerações? E aí, além disso, a questão da bioética. Quais são as implicações éticas na manipulação genética e da biotecnologia em seres humanos? E também nós poderíamos dizer a dimensão da desinformação. Como a disseminação de informações falsas, as tradicionais, tão avitadas fake news, afeta a confiança pública e a democracia. Então, nós podemos dizer que todos esses problemas da privacidade, da desigualdade, da sustentabilidade, da bioética e da desinformação são problemas vigentes do ponto de vista ético na nossa sociedade hoje. Dando mais um passo, nós queremos também relembrar a relação entre ética e bioética. E aqui vamos lembrar que bioética é um desdobramento da ética, voltado para os questionamentos morais. Para pensar quais são os questionamentos morais que nós temos em relação aos avanços científicos. Até que ponto que a ciência ela pode dar passos em relação à vida humana. Mas também, até que ponto que os avanços tecnológicos, eles respeitam a nossa moral, a nossa ética, eles respeitam o contexto e os valores que aquela sociedade ela tem em sua vida, em sua integralidade. Então, nós podemos dizer que a bioética ela tem essa preocupação de questionamentos morais suscitados pelos avanços científicos e tecnológicos, principalmente hoje, nesse contexto em que a nossa sociedade hoje está mais avançada, ela está, de certa forma, coberta, imersa em muitas tecnologias, E aqui é uma coisa que a bioética, ela vai questionar. Por exemplo, como é que nós lidamos, de maneira moral, com a questão das células troncos? Ou até mesmo com as pesquisas a partir
células de crianças, né? Ou a pesquisa com os animais, até que ponto que isso é eticamente aceitável? Então, essa dimensão da moral, que vai questionar, na verdade, os avanços científicos e tecnológicos, é um campo muito caro, muito importante quando nós pensamos em bioética. E agora nós vamos falar sobre a importância da bioética. Primeira coisa, a bioética ela vai procurar evitar que a vida seja afetada ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores ou a outros. Isso é muito importante, né? Para pensar que todo tipo de vida, principalmente vida humana, não pode ser inferior a outra vida humana por questões econômicas ou de status sociais. Toda vida humana é uma vida que tem que ser considerada por conta da dimensão da sua dignidade. Ok? Também nós temos que pensar os elementos que ela se preocupa, que englobam a pessoa, o meio ambiente, a cidadania. Para pensar, a pessoa humana, ela é considerada por inteiro, independente do seu status social. O meio ambiente hoje, ele é algo tão caro, tão necessário, ainda mais na nossa crise climática, ele é extremamente necessário para a manutenção da vida, como já falamos anteriormente. Também nós temos o aspecto da dimensão da cidadania. Quais são os direitos e deveres que todas as pessoas têm, por exemplo, ao acesso à saúde, ou ao acesso a coisas básicas, como o tratamento médico. Então, quando nós falamos de cidadania, nós falamos desse plano dos direitos humanos, o direito à vida, mas não somente o direito à concepção da vida humana, mas também os aspectos, por exemplo, dos tratamentos terapêuticos, em relação às experiências, em relação a novos tratamentos, até onde que eticamente esse tratamento ele é aceito e ele é conveniente para aquela comunidade, para aquela sociedade vigente, aquele contexto que nós estamos discutindo, ok? E aqui a gente vai ver alguns exemplos de discussão bioética. A edição genética, por exemplo, como é que muitas das vezes os cientistas mexem com essa dimensão da edição genética, né? A eutanásia e o suicídio assistido, o consentimento informado em pesquisa, a privacidade e dados de saúde, né? E aqui eu vou só relembrar, quando a gente para pensar em edição genética, nós temos que ver o uso de tecnologias como CRISPR para modificar genes humanos, que levanta questionamentos sobre os limites éticos e manipulação genética, incluindo o potencial para designs babies e a implicação para a biodiversidade, né? A outra coisa é a dimensão do debate sobre a legalização da eutanásia, do suicídio assistido, que envolve questões sobre a autonomia do paciente, o papel dos profissionais de saúde e as implicações sociais e morais de permitir que o indivíduo escolha o fim de suas vidas, né? Também a dimensão do consentimento informado de pesquisa, que são as discussões de como garantir que os pacientes, os participantes das pesquisas biomédicas, compreendam plenamente os riscos e benefícios, especialmente em populações vulneráveis, como crianças ou pessoas com deficiência cognitiva. Também nós temos que pensar a dimensão da coleta e o uso dos dados pessoais de saúde por empresas ou instituições que levantam preocupações sobre a privacidade dos pacientes, e, inclusive, qual é o grau de segurança dessas informações, né? Pensar também o debate sobre a obrigatoriedade da vacinação, especialmente em tempos de pandemia, porque envolve questões sobre direitos individuais versus responsabilidade coletiva. E aí, pensar também a dimensão da ética de coerção.
Uma outra situação também que nós devemos pensar é sobre as discussões sobre a equidade no acesso a tratamentos médicos e tecnologias de saúde, especialmente em contextos de desigualdade socioeconômica, né? Um outro ponto também que a bioética nos presenteia como discussão é o uso das inteligências artificiais na medicina, para diagnóstico, para tratamento. Isso levanta questões sobre qual é a responsabilidade em casos de erro. Qual é a transparência dos algoritmos e o impacto na relação entre médico e paciente? Será que uma IA pode, de certa forma, substituir essa relação entre médico e ambiente? Também nós podemos pensar a dimensão do uso dos animais em experimentação científica e na indústria alimentícia, que gera muitos debates sobre a ética do tratamento de seres sencientes e a necessidade de alternativas. Por que não? Por que, de repente, não pensar alternativas diferentes de utilização de outros seres ou outros modos que não seja, de repente, os animais? E, por fim, nós temos que pensar também a discussão sobre como abordar o tratamento de doenças mentais de forma ética, combatendo o estigma e promovendo a dignidade dos pacientes. E, para finalizar, uma discussão que tem sido muito em voga hoje é a dimensão da responsabilidade ética das gerações atuais em relação ao meio ambiente, as futuras gerações, incluindo a discussão sobre justiça intergeracional e sustentabilidade. Ainda mais nesse contexto hoje que nós, como Estado do Amazonas, como Amazônia, temos sentido de maneira assim bem pesada os efeitos da questão do clima, né? E aí, que para finalizar, eu quero te convidar para relembrar algumas coisas sobre a fundamentação ética, né? Quando nós pensamos em fundamentação ética, nós pensamos na dimensão da ética como um conjunto de valores que orientam as nossas ações. A dimensão da responsabilidade consigo mesmo, com os outros, a autonomia na dimensão da capacidade de se tomar decisões conscientes. E aí, no final das contas, nós podemos dizer que a fundamentação ética de um projeto de vida é crucial porque ela nos guia em relação ao que é certo e errado. E eu quero te relembrar alguns passos em relação à elaboração de um projeto de vida. Para pensar, para fazer um bom projeto de vida é necessário, em primeiro lugar, pensar no que gostaríamos de ser. Segundo lugar, planejar o que gostaríamos de fazer. Terceiro lugar, traçar objetivos para o nosso futuro, porque o nosso futuro não tem que ser de qualquer jeito. E, em quarto lugar, buscar as estratégias necessárias para alcançar tudo isso, porque não pode ser de qualquer jeito. Para se buscar tudo isso, você precisa também de método, de um caminho. E isso requer uma coisa muito importante de cada um de nós. Requer autoconhecimento, saber quem sou eu, saber traçar as metas e os objetivos que se deseja alcançar a curto, médio e longo prazo, e, ao mesmo tempo, aprender a transformar sonhos em objetivos, metas e prazos, para que eles, de fato, se tornem realidade. Então, meu caro aluno, minha cara aluna, que bom que nós fizemos todo esse panorama juntos e juntas e vamos traçando esse panorama de maneira holística sobre esses vários temas que vão ser muito necessários até para a gente poder fazer uma boa revisão e revisitar esses temas de maneira salutar, ok? Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Quero te convidar para aprofundar esses tópicos e, quem sabe, dar passos a mais nas próximas unidades, nas próximas temáticas que nós temos para te presentear no componente de ensino religioso. Então, fica o nosso abraço e quero te convidar para que juntos e juntas possamos construir a educação.